1 Reis, capítulo 18, versículo 21, 27, 30 e 36. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor que é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. No devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abrão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu é Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Meus irmãos, qual que é o tema que nós vamos abordar nesta manhã de domingo? Enfrentando os desafios. O Senhor, quando tem um projeto importante, sempre escolherá as pessoas certas para realizar a tarefa. Podemos dar o exemplo de Moisés, Noé. Não se esqueça, os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Deus tem os seus projetos, os seus pensamentos. Deus, ele é dono do universo, ele é o criador de todas as coisas, ele é o governador de todas as coisas. E o homem jamais poderá esquadrinhar o coração de Deus. A vontade de Deus, ela prevalecerá, não importa qual seja os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos nossos. Os pensamentos de Deus, eles são pensamentos eternos, pensamentos maiores do que os meus, maiores do que os seus. Os nossos pensamentos não são nada diante de Deus. No versículo 18, a palavra de Deus, 17, diz assim: Elias repreendeu Acabe. Elias, ele lança um desafio a Acabe. E ele, com esse desafio, deixa Acabe sem pé no chão. E ele diz assim: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Qual Deus que nós seguimos? Qual que é o Deus que nós adoramos, servimos? Qual que é o Deus que nós estamos dispostos a pegar e a seguir, a adorar, a servir em nossas vidas? Elias, ele não só repreendeu Acabe, mas ele lançou um desafio a Acabe e colocou em xeque a própria fé de Acabe. Como que Acabe iria responder a essa fé, a esse desafio que Elias havia feito a ele? Qual seria a nossa decisão? Quais seriam os passos que nós iríamos seguir? O de Elias ou os de Acabe e seus desafiantes? É interessante que Elias, ele teve que tomar uma decisão. Muitos estavam indecisos ou em cima do muro. E a palavra de Deus nos diz que não há como servir a dois senhores. Ou você irá agradar a um, ou você irá agradar a outro. Quem é o Deus que nós devemos servir? O Deus de Elias? O Deus daqueles que não têm compreensão ou não têm discernimento e nem sabedoria? Porque a palavra de Deus nos diz que se nós queremos sabedoria, nós devemos pedir a Deus, que a todos eles dará. Qual que é a nossa decisão? Qual foi a decepção? A decepção que esse texto ensina para nós. Em Jeremias 14, versículo 3 e 4, nos diz que os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Será que nós estamos vivendo decepcionados? Será que
tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações através da tua palavra é verdadeiro, é real? Como que nós podemos discernir o que é verdadeiro, o que é real, conforme nossos pensamentos são? Pensamentos que são pequenos, pensamentos que são diferentes da grandeza de Deus e da majestade de Deus. O nosso Criador, ele nos ensina que nós devemos enfrentar os desafios, que nós devemos enfrentar as dificuldades que nós tivemos na nossa vida. Elias, ele enfrentou as dificuldades, enfrentou os desafios. E Elias, ele se preparou. Quais são os preparativos? O que eu devo fazer para que eu possa enfrentar os desafios que nós encontramos diante de nós dia a dia, a cada instante, a cada momento das nossas vidas? Os preparativos devem ser feitos com sinceridade, com seriedade e bem feito. Elias encheu de maneira que a água corria ao redor do altar. Encheu também a água até o rego. Elias, ele não queria erros. Elias, ele sabia que o Deus dele era fogo consumidor. Elias, ele tinha certeza no seu coração que o Deus de Israel, ele ouvia a palavra do teu servo. E que no devido tempo Deus iria reagir, Deus iria fazer com que a tua palavra tivesse efeito. Deus iria usar a vida de Elias para fazer uma mudança radical, uma mudança grande no meio do seu povo. O importante, meus irmãos, é nós entendermos que quando Deus ele está conosco, não existe desafios que nós não podemos enfrentar. E o Senhor, quando ele tem algo importante, quando ele tem algo que é do projeto dele, ele levantará os seus grandes heróis. Não se esqueças, os critérios de Deus são diferentes do que os nossos. Deus olha o coração, Deus olha o interior, e muitas vezes nós fazemos que nem os irmãos de Davi. Olhamos o exterior, olhamos, né, a pequenez do homem e nos esquecemos da grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é grande, ele é forte, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, ele exige de nós que nós venhamos a ter gratidão, respeito, mas acima de tudo, nós devemos ter confiança no nosso Deus. O nosso Deus, ele quer que nós venhamos a ter esperança, confiança, que a nossa fé venha a ser aplicada no dia a dia, também na nossa vida. Qual que é o resultado quando nós confiamos em Deus? Qual que é a resposta de Deus? Né? Qual que é a oração que nós devemos fazer a Deus diante dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida? A oração deve ser a que está lá em Atos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois quando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Pedro, pois quando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Qual será a resposta de Deus para nós quando nós oramos? Quando nós oramos, meus irmãos, cadeias se rompem, cadeias se abrem, o milagre de Deus acontece na vida do teu servo. Quando nós oramos, o poder de Deus é manifesto, Deus se revela através das nossas orações, através da nossa fidelidade a Ele. Deus se revela através do seu povo, Deus se revela através da sua palavra, Deus se revela através da fé que nós temos no nosso Deus. A resposta do Senhor. Qual será a resposta do Senhor para nós que somos servos de Deus, para nós que enfrentamos tantos desafios na nossa vida? A resposta do Senhor para nós é esta, que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor
e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse: Ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus amados, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nós adoramos, é aquele que nós servimos, é aquele que faz parte das nossas vidas, que nós confiamos, que nós depositamos diante do altar dele toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Elias, ele enfrentou grandes desafios por causa do nosso Deus. E Deus quer fazer uma pergunta para você nesta manhã, meus irmãos. Qual é o desafio que você está disposto a enfrentar por causa do seu Deus? Elias, ele não teve medo. Elias, ele repreendeu Acabe. Elias, ele tomou uma decisão. Elias, ele mostrou ao seu povo que o seu povo não era um povo decepcionado, mas um povo que era cheio de esperança, de vigor, e que Deus tinha vitória para o seu povo. Elias, ele preparou, ele se dedicou com seriedade, fez bem feito o seu trabalho. E a oração, qual é a oração que nós devemos ter diante dos desafios? A mesma oração que Pedro na cadeia estava tendo. Pedro orava e o povo de Deus orava. O povo de Deus colocava o seu coração diante de Deus buscando uma resposta. E a resposta do Senhor vem. Quando nós olhamos aqui no texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39, a palavra de Deus nos diz: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus irmãos, o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele quem nós buscamos em todos os momentos da nossa vida, não importa as dificuldades, não importa os desafios que nós estivermos enfrentando. Que Deus possa abençoar a amada igreja, que o Senhor possa abençoar a IPB da Graça, que o Senhor possa visitar as famílias da IPB da Graça, que nós possamos ter um domingo abençoado pelo nosso Deus. Que Deus possa abençoar os enfermos da nossa igreja, que Deus possa visitar os enfermos da nossa igreja, que Deus possa consolar os nossos corações diante dos desafios que nós temos enfrentado, diante desse Deus tão maravilhoso. É que nós devemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé, porque Ele é o Deus do impossível. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo sustento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos dá coragem para enfrentar os desafios. Que os nossos desafios possam estar diante do altar do Senhor, que a nossa fé e a nossa esperança possam estar depositada diante do altar do Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas, visita, ó Deus, aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, dá livramento, que o Senhor, ó Deus, possa ser a esperança, que o Senhor possa ser aquele que nós venhamos a tomar a decisão certa, que nem Elias tomou, defender o nosso Deus e colocar o nosso Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, porque Ele é fiel para poder cumprir as suas promessas através da sua igreja e através das nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e visita, Senhor, a Igreja IPB da Graça. O Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, nos dando e colocando nos nossos corações essa esperança maravilhosa que vem só do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.